Economia brasileira tem o sexto maior crescimento do G20 e mesmo assim a taxa Selic não cai. Quer saber por que isso está acontecendo e como isso impacta diretamente nos teus investimentos? Fica comigo por esses 10 minutinhos que tu vai entender tudo. Então vamos lá, gente. Saiu uma reportagem aqui bem interessante, né, mostrando que em 12 meses nossa economia acumula aí o sexto maior crescimento do G20, né, que são as 20 maiores economias do mundo. Se a gente pega aqui, por exemplo, tá aí para vocês a lista completa, tá? Trazendo então um respiro aí, um alívio para o nosso setor econômico. Também associado a isso, tivemos recentemente outra notícia mostrando que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% e atingiu a mínima histórica desde que esse indicador começou a ser monitorado em 2012. Poxa, são boas notícias para o nosso cenário econômico, não é mesmo? Ainda assim, temos aí a manutenção da taxa Selic em 15% nessa nova reunião do Copom. É a segunda reunião, então, onde temos 15% como taxa Selic, mantida estável e por um longo período de tempo, assim como diz aí o Galípolo, presidente do Banco Central no momento. Mas, poxa, tu pode pensar, né? Mas essas coisas não fazem sentido, né? Por que a economia parece que está indo bem, né? Por que a Selic, então, vai continuar em 15%? O que acontece, gente? O que o Banco Central olha? Tá? O que interessa para ele? A economia ir bem e mal, ter emprego, ter desemprego, são outros fatores. O Banco Central olha a inflação e a projeção dessa inflação para os próximos anos. Quando a gente pega os dados que a gente tem recentes, inclusive, tivemos aí uma redução da expectativa de inflação para 2026 de 4,9 para 4,8. Então, é uma ligeira queda da inflação que é esperada para o próximo ano. Só que o que acontece? Qual que é a meta do Banco Central, gente? A meta do Banco Central é uma inflação de 3%. Quem define essa meta é o Comitê Monetário Nacional, que é composto hoje pelo Galípolo, pelo Haddad e pela Simone Tebet. Essas são as pessoas que definem quanto que vai ser a meta de inflação. Obviamente que não é simplesmente chegar lá e vamos mudar a meta de inflação. Isso tem consequências da nossa imagem perante o resto do mundo, né? Tu não pode, simplesmente foi definida uma meta. Não estou conseguindo atingir a meta, então deixa eu aumentar a meta. Isso não pega exatamente bem perante o mundo, né? Então nós temos uma meta de inflação de 3% com uma banda de mais ou menos 1,5%. Ou seja, o topo que a gente pode aceitar de inflação, o topo que o Banco Central pode aceitar de inflação é 4,5%. 3 mais 1,5%, 4,5%. E vocês concordam que esse dado que eu acabei de trazer para vocês é acima da meta, né? 4,8% é acima da meta. Algumas projeções trazem que essa banda pode ter uma flutuação entre 4,3 e 4,8. 4,3 estaria dentro, mas a projeção ainda é um telhado, um teto de 4,8 que estaria fora. Nós tivemos aí dados de inflação para cima de 5 por bastante tempo já aqui no nosso país, e ver esses dados caindo de 5, indo para 4,9 e agora para 4,8, traz sim uma certa segurança para o Banco Central de que, as coisas estão caminhando para um arrefecimento da inflação. Então, nós vamos manter a taxa de juros em 15 e conforme isso, 4,7, 4,6, 4,5, aí pode ser que eles vão querer começar a pensar em dosar a mão para menos, em fazer, quem sabe, um primeiro corte. Já ficou claro que eles preferem manter a taxa em 15 por mais tempo do que baixar para um 14,75, para um 14 e depois ter que subir de novo, que foi o que aconteceu, inclusive, alguns anos atrás, onde nós chegamos num topo de 13,75, começou a baixar e depois precisou ser aumentado de novo. Eles preferem ter uma manutenção de 15% e aí, quando começar a baixar, efetivamente começar a baixar
numa sequência, que não é muito diferente do que o Banco Central americano está fazendo, né? Vimos aí que o Fed finalmente baixou em 0,25 lá a taxa de juros deles, e já se fala de 4 a 6 cortes de 0,25 na sequência. Se os próximos dados de emprego nos Estados Unidos vierem muito piores, já se fala em incrementar esse corte para 0,5 e não 0,25. Porque lá eles olham outros fatores, né? O Banco Central tem métricas diferentes dos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é inflação só que eles olham. O Banco Central americano são outras regras. Então eles olham outras conjunturas de dados. Agora, isso é um outro ponto que é interessante para a nossa economia, falando do ponto de vista de entrada de dólares aqui no Brasil, que é algo que puxa muito a nossa bolsa para cima. Isso vai afetar diretamente os teus investimentos, porque com o Banco Central brasileiro se mantendo firme numa Selic de 15 e o Banco Central americano reduzindo juros, com uma perspectiva de reduzir talvez ainda mais, vocês entendem que a distância entre os juros que esses países pagam aumenta. Ou seja, o prêmio Brasil está ficando maior. Porque aqui não está baixando os juros e lá fora está. Praticamente todo o país, gente, até Gana baixou juros nesse último mês, para vocês terem uma ideia. Isso, querendo ou não, traz uma certa atratividade para quem quer colocar o seu dinheiro de emergentes num país que está pagando um prêmio maior e tende a continuar pagando esse prêmio por um certo período de tempo. Isso, obviamente, pesa na nossa economia, porque uma taxa de juro alta. Bom, né, gente, nós batemos aí o recorde de solicitações de recuperação judicial, né? Isso não é à toa. Esse juro alto penaliza muito quem tem dívida contratada. Tem gente que contraiu dívida há 10 anos atrás e não acabou de pagar. E aí, com o juro nesse patamar, está pesando no resultado financeiro. Então, tem muita empresa assim que está passando por dificuldade. Tem muitas outras que estão conseguindo crescer mesmo com o juro alto. Quem está com seu endividamento controlado está, inclusive, adiantando juros. A gente tem muitas empresas aí que fizeram dívidas, né, do crédito privado, estão adiantando juros, estão amortizando essa dívida antes, porque tem caixa para isso e porque não querem continuar pagando uma dívida tão cara pelos próximos 2, 3, 4 anos. Então estão adiantando as parcelas porque tem caixa para isso. Quem não está assim tão saudável está pagando o preço dessa Selic alta, que não é pouco, né, gente? Porque vamos lá, essas RJs começarem a empilhar, alguém financia isso, né? Normalmente são os bancos que vão deixar de receber lá muito cedo. Normalmente, às vezes, tem que entrar até com algum tipo de subsídio para refinanciar a dívida dessa empresa. Às vezes a empresa precisa encolher, precisa começar a demitir. Isso não está refletindo no desemprego ainda, né? Então, são pontos aí também que ajudam o Banco Central a tomar suas decisões. Agora, falando do ponto de vista da nossa bolsa, né, gente? Ano que vem nós temos ano eleitoral pela frente. Normalmente é um ano de bastante volatilidade. Agora, com esses dados econômicos subindo, com a Selic ficando atrativa para os outros investidores virem aqui colocarem dólares para dentro da nossa economia, nós podemos sim ter aí um rally de alta na nossa bolsa de valores. Dólares entrando em quantidade aqui fazem sim muita diferença. Obviamente que nem tudo é um mar de rosas, como eu comentei. Selic alta por bastante tempo está penalizando as nossas empresas e as coisas não são plug and play. Tu não sente isso simplesmente, mas os dados econômicos estão indo bem, daqui a pouco começa uma quebradeira de empresa fechar, porque não é porque tu pediu RJ que vão te dar o RJ, né? Se não ficar de pé o RJ, a empresa quebra, gente, a empresa fecha. Fica um monte de dívida na mesa, os sócios estão, né, encerrados, fica um monte de gente para receber crédito trabalhista, porque a empresa está quebrada, ela não tem dinheiro para pagar. Então, se isso começa a se empilhar e a se somar, não é uma coisa que tu vai notar mês que vem. Vai começar a pesar nos indicadores mais para frente. E é isso que a gente precisa ficar de olho também, como, obviamente, brasileiros e como investidores, né? Para saber o momento certo aí de estar dosando uma saída do nosso mercado. Esse vídeo explica um bom resuminho para vocês, gente. Se tiverem outras dúvidas, e deixem aqui embaixo também nos comentários o que vocês estão achando desses indicadores econômicos. Vocês veem o Brasil em 2026 como? Melhor ou pior do que 2025? Deixa nos comentários, vamos conversar um pouquinho. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o teu gostei, porque tudo isso ajuda a gente pra caramba a crescer por aqui. E é de graça, né? Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo e até a próxima.